Muito bem, então hoje nós vamos começar um livro novo da Bíblia aí, então era para ter começado semana passada, como tinha celebração das crianças, então nós atrasamos um pouquinho, mas a ideia é nós agora estarmos olhando de forma mais apurada para o livro de Paulo aos Filipenses, então você pode já deixar a tua Bíblia armada ali, engatilhada, no livro de Filipenses. Livro de Filipenses, então, é uma das cartas escritas por Paulo. Eu já vou dar o contexto dela, mas eu coloquei uma frase aqui que eu acho que poderia resumir o livro como um todo. Sempre é difícil você pegar uma frase para resumir um livro todo, se é um livro complexo, de teologia bastante complexa, mas, às vezes, eu me arrisco, ajuda a gente a memorizar, a entender o que os livros estão dizendo. Então, eu tenho um resumo que eu fiz da Bíblia e, para cada resumo de cada livro, eu tento botar uma frase para resumir o livro. E isso ajuda a gente a ir memorizando, decorando, enfim, é legal. Para mim, uma das frases que você pode usar para resumir o livro de Filipenses, então, é essa aqui, a história de Cristo expressa na minha vida. Esse parece ser o objetivo de Paulo em alguns momentos desse livro. Em algumas passagens você vai ver que, então, o objetivo de Paulo é que a vida de Cristo seja expressa por meio das minhas atitudes, por meio das minhas ações, então, por meio da minha vida. A parte, então, que a gente entende que Cristo não está morto e ficou lá no céu, mas Ele vive na igreja e em cada pessoa que tenta expressá-lo por meio da fé em todas as circunstâncias do dia a dia. Obrigado, Felipe. Então, para mim, essa é uma das formas da gente resumir essa carta aos Filipenses, mas o meu desafio para você é leia e encontre outras frases. Coloque parágrafos, não tem problema, porque isso vai nos ajudando, então, a termos uma afinidade maior com a palavra de Deus, durante os nossos momentos devocionais, né? Quando a gente usa, então, meu desafio para você é, faça você agora o teu resumo, a tua ideia daquilo que Paulo fala, então, na carta aos Filipenses. Só que, para falar da carta aos Filipenses, nós vamos ter que voltar um pouco na história. Porque a carta aos Filipenses, ela faz parte de outras cartas de Paulo, chamada de cartas da prisão. Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Todas essas cartas, elas foram escritas em um mesmo momento da vida de Paulo, e o momento é exatamente o momento em que Paulo está preso. Mas, para nós entendermos tudo isso, você vai ter que voltar um pouco para o livro de Atos dos Apóstolos. Pode botar o próximo slide aí. Eu resumi o livro de Atos dos Apóstolos, essa parte nós vamos ver, nessas imagens aí que eu coloquei, para ficar mais fácil de nós compreendermos, então, que momento Paulo está passando. Então, se você olhar na tua Bíblia, em Atos, capítulo 24, Paulo foi acusado de ser um herege pelos judeus. Então, esses judeus estavam acusando Paulo de criar uma heresia, de dividir a igreja judaica, e eles então acusam Paulo perante os governador romano lá de Cesareia, que na época era um cara chamado Félix. E aí Félix então vai fazer o quê? Ele vai pegar Paulo e deixar Paulo preso. Porque o objetivo de Félix é manter minimamente a paz naquela região, que sempre foi um barrilzinho de pólvora. Os judeus estavam sempre prontos a fazer um levante contra Roma e tudo mais, e uma das tarefas dos delegados romanos, dos governantes ali, era manter a paz. Então, Paulo pega e guarda Paulo na prisão em Cesareia. Paulo fica um tempo preso. Félix guarda Paulo. Eu falei o quê? Paulo guarda Paulo. Também, Paulo... Não, mas não. Era Félix mesmo. Félix não sabe muito bem o que fazer, deixa Paulo lá preso e chega o momento dele fazer a transição para um outro local, então. Isso acontecia muito comumente. Os romanos eles faziam um rodízio
dos seus líderes ali, de tempo em tempo, então eles eram retirados e eram colocados outros. E aí assume um cara chamado Festo. Então Paulo está lá e ele apresenta a sua defesa dizendo, olha, eu sou aqui preso porque eu estou pregando a Cristo. Eu não cometi nenhum crime, não há nada de errado com o que eu estou pregando, mas eu estou preso por causa disso. Atos 25, Festo, então, chama ou apresenta a causa de Paulo para Herodes Agripa, que era o governador daquela região toda. Ele era neto de Herodes o Grande, aquele que perseguiu Jesus. E aí, então, ele apresenta a sua causa e Festo não sabe muito bem como fazer, então ele chama Herodes e Paulo, então, apela para César. Por que ele apela para César? Paulo tem cidadania romana. Como cidadão romano, ele pode apelar para César, que é o mais alto poder para ser julgado. Seria mais ou menos assim, Paulo pediu uma ajuda para o STF, que é a mais alta corte brasileira. Então, Paulo clama e diz, olha, eu apelo para César, por quê? Porque havia uma influência muito forte dos judeus na região de Cesareia. E era possível que, para ceder à pressão dos judeus, talvez Festo ficasse tentado de condenar Paulo. E Paulo, então, apela para César, e ele diz, olha, agora, então, eu apelo para o mais alto tribunal, eu quero ser julgado em Roma. Capítulo 26, você vai ver que Herodes, quando escuta a defesa de Paulo, nos versículos 30 e 31, se você olhar ali, Atos 26, 30 e 31, Herodes diz que Paulo poderia até ter sido liberto, porque realmente ele não tinha nenhuma acusação para condená-lo. Mas, já que ele apelou a César, então que ele fosse enviado a Roma. Atos 27, Paulo é enviado para Roma. O problema é que ali na ilha de Malta houve um naufrágio e o navio afunda. E aí, então, eles são resgatados e são colocados ali na ilha de Malta, e Paulo tem que esperar um tempo em Malta até que a viagem seja retomada. Então ele fica um tempo em Malta e ele vai continuando evangelizando. Ali onde ele está, Paulo vai fazendo discípulos. Paulo, então, Atos 28, pregou aos nativos e a viagem, então, depois foi retomada. Paulo é levado, então, para Roma, onde ele fica preso por cerca de 2 anos. E é ali, nessa prisão romana, que Paulo vai, então, escrever as 4 cartas. Há uma diferença entre os estudiosos, você vai ver, alguns dizem que a carta aos Efésios, que nós conhecemos como os Efésios, que na verdade é uma carta geral, nos melhores manuscritos não traz lá para os Efésios, então parece ser uma carta geral. Algumas pessoas dizem, eu acho que Efésios e Colossenses podem ter sido escritos de Cesareia, nesse primeiro período, antes da ida dele para Roma, no naufrágio. Eu prefiro, de acordo com as pesquisas que eu fiz, colocar as 4 cartas tendo sido escritas em Roma, dada algumas peculiaridades que a gente não vai discutir aqui agora, mas então é nesse período, entre o ano 61 e 63 depois de Cristo, durante a sua primeira prisão em Roma, porque Paulo ainda vai ser liberto e depois ele vai ser encarcerado novamente, já no período de Nero, e aí sim ele vai ser martirizado. Então é durante essa primeira prisão romana, entre o ano 61 e 63 depois de Cristo, na prisão que Paulo escreve a carta que nós vamos começar a olhar hoje. Tá bom? Então, só um contexto para nós entendermos o que realmente Paulo está querendo dizer. Ele escreve 4 cartas, Efésios era para ser a carta geral, Filipenses ele vai escrever agradecendo a oferta financeira que a igreja manda para ele, enquanto ele está na prisão, porque havia uma possibilidade de, se você era um cidadão romano e o teu crime não era hediondo, durante o teu período de prisão, você ficava em uma prisão domiciliar até o teu caso ser colocado em julgamento diante da corte romana. Então, o que Paulo está fazendo aqui, ele está em uma prisão domiciliar, podendo receber visitas, podendo escrever cartas e enviar essas cartas, desde que ele consiga se sustentar lá. E a igreja, então, de Filipos é uma igreja que vai enviar donativos, vai enviar uma oferta para que Paulo se mantenha e se sustenta.
A carta de Colossenses é muito parecida com a de Efésios, tem algumas coisas diferentes, mas você pode pegar 2/3 dos versículos de Colossenses, eles são iguais ou paralelos em Efésios, e depois a carta de Filemão, que ele vai escrever, mostrando como Cristo agora nos dá, muda a nossa relação social. Quando estamos em Cristo, as relações sociais agora elas mudam, porque Paulo vai escrever para Filemão que ele deve receber Onésimo, seu escravo, como um irmão mais do que um escravo. Então isso mostra que as nossas relações sociais, quando estamos em Cristo, são transformadas pela presença de Cristo em nós. A carta de Efésios e Colossenses, uma carta geral, com bastante teologia, e a carta aos Filipenses, ela vai ter um teor diferente, porque embora seja uma carta que Paulo está escrevendo na prisão, o tom dela é um tom de alegre, tanto que Paulo vai dizer, alegrem-se, mais uma vez, digo, alegrem-se. Você diz, nossa, mas por que se alegrar? Ele está na prisão. Vamos entender isso, então, o porquê dessa carta, nesse período tão conturbado, ter um tom tão alegre. Então, essa carta ela foi escrita entre o ano 62 e 63. Se você olhar o capítulo 1, 19 a 24, Paulo está dizendo assim, eu acho que o meu julgamento vai dar positivo, eu acho que eu vou ser liberto. Então, Paulo já está perto de um veredito, então é uma carta escrita mais no final desse período, antes dele ser solto, lá pelo ano 63 depois de Cristo. E ele começa, então, essa carta dizendo assim, capítulo 1, versículo 1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Essa é uma saudação muito comum das cartas paulinas. Ele vai escrever essa carta nomeando para quem ele está mandando, então ele está mandando para os cristãos que estão na cidade de Filipos, uma cidade greco-romana que se chamava Cencreia, mas que foi rebatizada por Alexandre o Grande com o nome do seu pai, que era Filipe, da Macedônia. Por isso essa cidade ficou conhecida então como Filipos, em homenagem ao pai de Alexandre o Grande. E aí então essa cidade se tornou uma colônia romana, e existia até várias pessoas do exército romano que já tinham servido a Roma morando ali. É para essa comunidade que Paulo está escrevendo esta carta. E ele então faz uma saudação nesses versículos 1 e 2 que nós acabamos de ler aqui, uma saudação em que ele revela que Timóteo está junto com ele nesse momento, e ele pede para que a igreja desfrute da graça e da paz. Isso para um judeu é extremamente complexo, porque a gente entende paz, principalmente nós brasileiros, um período meio que sem guerra, uma coisa meio calma, meio tranquila. Mas, para um judeu, o desejar a paz, que é o famoso shalom, né? O desejar a paz de um judeu significa que todas as coisas se encontram em harmonia. Não significa que não tem um exército batendo as portas da nossa fronteira. Não significa que nós temos um invasor do qual nós estamos agora belicamente tentando nos livrar. Mas quando Paulo deseja a paz, ele deseja que todas as coisas estejam em plena harmonia em Cristo. Tudo na minha vida precisa encontrar paz, graça em Cristo. Então esse é o desejo de Paulo. Ele vai escrever essa carta pedindo para que a igreja esteja, naquele momento, em plena harmonia entre eles e com o Senhor. Essa é uma saudação muito comum de Paulo. E eu acho legal que algumas igrejas até têm esse costume de desejar a graça e paz. Mas, às vezes, já está tão batido que se perde o significado de desejar para alguém graça e paz. Em algumas igrejas você chega, tu nem entende o que o cara fala, de tão normal já que é dito e a gente não faz ideia, né? Mas desejar graça e paz a alguém em Cristo é algo extremamente profundo. E é uma bênção, sim. Por isso, Paulo, então, agora saúda essa igreja, ele e Timóteo, com a graça e a paz do Pai e do Senhor Jesus Cristo. Essa é a introdução da carta. Lembra que eu falei para vocês? Como é uma carta, vem logo na frente quem está escrevendo, para que a igreja, então, identifique.
Agora Paulo vai fazer uma oração pela igreja. E ele vai colocar essa oração por escrito. Por quê? Porque essa carta era lida na frente da igreja. Então, Paulo vai fazer essa oração para que quem ler essa carta diante da igreja possa transmitir o desejo de Paulo de bênção a essa comunidade. Então, você pode abrir ali a sua Bíblia, no versículo 13, ele fala assim: agradeço ao meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. Essa é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Essa é a segunda parte desse capítulo 1, então. Paulo faz uma saudação e ele ora pela igreja. E essa oração, ela é sincera. É uma oração em que Paulo está desejando para a igreja coisas que, se nós olharmos bem, nós vamos entender o que ele está desejando. Primeiro, Paulo é grato a Deus pela generosidade da igreja. Agradeço a Deus toda vez que me lembro de vocês, em todas as minhas orações, eu sempre oro por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho. Paulo, ele está grato por essa igreja, pela generosidade da igreja. E não há nada melhor para uma igreja do que quando ela consegue cooperar com a obra de Cristo, e Paulo então está reconhecendo isso. Primeiro, ele é grato pela generosidade que essa igreja tem para com ele e com o evangelho que eles agora estão professando. Lembrando que é uma igreja em um lugar pagão, cheia de romanos pagãos morando lá, cheia de gregos que estavam lá, uma igreja jovem que está cooperando com o evangelho. Mais do que isso, Paulo confia que a transformação iniciada por Cristo na vida da igreja vai se aperfeiçoar e vai ser expressa em ações ainda maiores de fidelidade e de amor altruísta. É isso que Paulo quer dizer para a igreja quando ele diz: eu sei que aquele que começou essa obra vai terminar. Como é que Cristo termina essa obra? Cristo vai permitindo que a igreja se aperfeiçoe, que ele seja mais expresso em mim, a fim de que eu possa, por ações de amor altruísta e não egoísta, expressar ele na minha vida. Isso significa que Cristo vai terminar o que ele começou na minha e na tua vida. Quando as ações são expressas de uma forma muito mais fidedigna, muito mais altruísta, com relação ao amor de Cristo, mais do que em qualquer outra expressão. Tudo isso por quê? Para que a glória de Cristo seja expressa, e ela deve ser dada e entregue exclusivamente a Deus. É o que ele vai terminar no versículo 11, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus, para a glória e louvor de Deus. As igrejas não estão aqui para serem famosas, as igrejas não estão aqui para serem ricas, nós não estamos aqui para sermos cada vez mais abençoados, entre aspas, como algumas comunidades falam. Nós não estamos aqui para sermos cada vez mais ricos e colocarmos isso na cara do mundo, como muitas vezes até em propagandas de televisão ou de canais de televisão tem lá: eu sou o Edgar, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou tal coisa. Como se eu tivesse aquilo porque eu faço parte de uma comunidade.
Na verdade, nós estamos aqui para que a glória de Cristo seja evidente na cidade de Caxias do Sul. Como? Nós vamos colocar um farol aqui, iluminando, girando, dizendo para Caxias do Sul, aqui está Jesus? Não. Nós vamos fazer isso expressando Cristo e o seu amor por meio de cada atitude que nós tivermos com as pessoas que estão ao nosso redor. Assim nós vamos expressando a presença de Cristo, e aí agora vem a grande maravilha desse livro que Paulo ainda vai continuar. A história de Cristo se expressa nas minhas ações. É por isso que eu sou cristão. Para que Cristo seja evidenciado, para que Ele possa ser visto pelas pessoas ao meu redor. E quando isso acontece, elas dão glórias a quem? A Cristo. Não a mim. Não a mim, porque sou um homem limitado, pecador, mas porque o trabalho de Cristo, o fruto que vem por meio de Cristo, gera glória e louvor a Deus. Então eu não estou aqui para colocar uma placa brilhante sobre meu nome, dizendo, olhem como eu sou legal. Mas nós estamos aqui para que Cristo seja evidenciado em todos os momentos. Paulo faz uma saudação para a igreja e depois, então, agora Paulo ora pela igreja. E como é que ele vai começar agora o seu objetivo com a carta de Filipenses? Vamos ler todos juntos, versículo 12. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam a Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado, e por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda determinação e sempre, também agora, Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho, e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês, para que o seu progresso e alegria na fé, a fim de que, pela minha presença, outra vez a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania na maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles, isso é sinal de destruição, mas para vocês, de salvação. E isso da parte de Deus. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar, agora ouvem que ainda enfrento. Aqui eu vou encerrar porque é uma parte interessante. Paulo vai iniciar o capítulo 2 com uma poesia a respeito de Cristo.
E depois ele vai desenvolver todo o restante da sua carta ao redor dessa poesia que ele vai falar no capítulo 2. Mas essa introdução é extremamente importante. Do capítulo 1 até o final do capítulo 2, Paulo vai falar que a vida cristã é ver a nossa história como uma expressão da própria história de Cristo. Esse é o capítulo, poderíamos resumir o capítulo 1, do versículo 12 até o final do capítulo 2, o versículo 30. Paulo vai dizer que esse é o nosso privilégio, quando a história de Cristo é expressa por meio da minha vida, por meio das minhas atitudes, por meio dos meus valores, por meio da relação que eu tenho com as pessoas ao meu redor. Tudo isso é o grande motivador para nós continuarmos em Cristo. Então, Paulo vai agora usar esse capítulo 1, terminar esse capítulo 1, mostrando duas coisas. A primeira delas é que a prisão de Paulo é um paradoxo que serviu para o progresso do Evangelho. O que é paradoxo? O paradoxo é uma verdade que ela é ambígua, ela não parece ser boa no primeiro momento, porque você diz assim, Paulo está preso, acabou o Evangelho. E Paulo começa o versículo 12 dizendo, gente, olha, mais interessante que seja, minha prisão causou o progresso do Evangelho. Então, não é de todo ruim. O veredito, então, é que eu posso ser inocentado, mas eu ainda tenho dúvida. Mas o que Paulo vai dizer? A morte, para mim, é um prêmio. Por quê? Porque eu estarei com Cristo. Isso é o que eu mais desejo, isso é o que eu mais quero. Então ele diz, se eu for condenado e for martirizado, para mim será um grande prêmio, eu estarei com Cristo, mas se porventura não for assim, se eu for liberto, eu vou continuar o ministério, e isso vai ser bom para a glória de Cristo. Então eu quero estar com Cristo, mas se Cristo permitir, eu ainda continuarei sofrendo para que Ele seja manifesto na minha vida e na vida de vocês. O verdadeiro sacrifício de Paulo, então, qual é? Permanecer vivo, porque morrer para ele é lucro. Estar nesse mundo, para Paulo, era algo sofrível. Ele já está querendo estar com o Senhor. Então, continuar vivo para Paulo é um sacrifício, mas ele vai continuar, se Deus assim quiser, servindo as pessoas ao seu redor, porque ele gostaria muito de não estar mais aqui e encontrar Cristo. Mas ele ainda acha um grande privilégio participar da história de Cristo sofrendo em favor de Cristo. Isso nos leva aos dias de hoje, onde nós estamos muito preocupados com o que acontecerá com a liberdade da igreja. Estamos todos nós motivados e pensando, se entrar esse na presidência da República, vai acontecer isso, os evangélicos serão presos. Olhando para isso aqui, então que assim seja, né? Se a minha prisão servir para o progresso do evangelho, eu estou pronto para ir para a cadeia. Então o nosso pedido às vezes não é não nos deixe ser presos, mas é Cristo nos use aonde e como quer que nós estejamos. Paulo está muito ciente disso. E ele fala que sofrer por Cristo é o maior sacrifício que ele, Paulo, faz para que Cristo seja manifesto. Porque para ele seria muito bom se ele morresse e estaria com Cristo. Por isso ele fala que morrer é lucro. Mas ele continua dizendo que esse deve ser o exercício da cidadania celestial. Essa é a segunda parte. Primeiro é que a prisão de Paulo, por mais estranho que seja, serve para o progresso do evangelho. A segunda parte, do versículo 27 ao 30, é assim, então, deve ser o exercício da cidadania. Como nós devemos fazer isso? Participando do exemplo de Cristo
da mesma forma. Por isso ele vai introduzir o capítulo 2 com aquele poema sobre Cristo. Ele vai introduzir já dizendo, se por estarmos em Cristo temos alguma motivação, alguma exortação, vamos ter o mesmo modo de pensar, mas isso aí é para o capítulo 2, quando nós escutarmos isso aqui em outro momento. Ele fala que o nosso estilo de vida deve ser coerente com a vida do Messias. Como Cristo viveu aqui na Terra? O que Cristo veio fazer aqui na Terra? Como Cristo serviu as pessoas ao seu redor? Ele continua fazendo isso por meio de quem? Por meio da igreja que está aqui. Por isso é nosso papel servirmos como Cristo serviu. Paulo fala que estar sob a tutela de César, ok, estamos aqui todos pautados, ou estamos aqui todos sob a tutela de um governante, goste você ou não, e estaremos sob a tutela de um governante daqui aos próximos 4 anos, goste você ou não. Mas Paulo fala que mesmo estando sob a tutela de César, a vida dele é pautada pelo Rei Jesus. É assim que você e eu devemos proceder. Não importa quem vai sentar naquela cadeira, não importa quem vai estar mandando, desmandando a lei, não importa quem vai estar sentado lá dizendo a minha vida e a tua vida, ou de todos nós que nos dizemos cristãos, deve ser pautado pelo Rei Jesus. Nós vamos continuar honrando os nossos governantes terrenos, como a Bíblia nos pede, mas a pauta da minha vida não vai cair em cima de qualquer homem, ou de qualquer plano de governo, ou de qualquer promessa de governo que qualquer homem faça. Porque a minha vida estará pautada, única e exclusivamente em Cristo. E Paulo fala que às vezes isso pode trazer para nós perseguição. Ele fala, olha, talvez vocês sejam perseguidos. Talvez vocês, versículo 29, vocês foi dado o privilégio de não apenas crer, mas de também de sofrer por ele. Por quê? Porque exercendo nossa cidadania celestial, vai haver algum tipo de atrito com o mundo em que vivemos. Mas Paulo diz, façam isso sem medo. Façam isso sem medo. Continuem cumprindo o que Cristo pede para vocês cumprirem. Mesmo que haja atrito e, quem sabe, uma possível perseguição, porque Paulo sabe na carne, ele está preso por causa disso. Ele diz, olha, ainda que isso aconteça, não tenham medo, porque sofrer por Cristo é viver a história de Cristo na nossa história. Então, nós como igreja temos que estar muito mais preocupados em ter a história de Cristo manifesta na nossa história. Nós, às vezes, estamos procurando o conforto, mas isso faz parte do pecado em nós. Paulo aqui, ele não tem conforto nenhum, a não ser estar preso, esperando um julgamento, como um condenado. Ele tem ainda, volta e meia, alguma ideia de que ele pode ser morto, ele pode ser martirizado. Como será? Quando Nero assumiu o poder, prender Paulo pela segunda vez, vai matar o apóstolo Pedro e vai matar Paulo em Roma. Tá? Então vai acontecer, vai chegar o momento em que Paulo vai ser martirizado, e ele pensa nisso, dizendo, puxa, eu posso ser martirizado, e isso vai ser a melhor coisa que vai acontecer para mim. Porque a pior coisa que vai acontecer é eu continuar aqui, mas se isso acontecer, vai ser um privilégio continuar sofrendo por Cristo. Então nós não temos aqui que procurar o nosso próprio conforto, nós temos que manifestar a glória de Cristo. Agora, se Cristo, durante isso, nos der conforto e possibilidade de termos conforto, não se sinta mal. De ter uma boa casa, de vestir roupas boas, de não ter falta de comida na sua casa, de ter um carro legal para você dirigir, de poder dar uma oportunidade de vida para a tua família. Não tenha vergonha disso. Mas Paulo está ciente de que isso não é o que ele procura. Por isso, lá na frente, ele ainda vai dizer que está contente com tudo, e aí depois nós vamos olhar
melhor a respeito de contentamento a partir do capítulo 2. Mas Paulo é um exemplo para nós cristãos hoje. Se nós estamos, talvez, com medo do que acontecerá com a vida da igreja, quando a política brasileira, se a política brasileira mudar, vamos usar esse termo, eu vou dizer para você, fica tranquilo. Fica tranquilo. Paulo tem uma mensagem para você, ele está nas mãos de um tribunal injusto e pagão, ele está nas mãos de um César injusto e pagão, ele está se submetendo a tudo, porque, na verdade, a vida dele é pautada pelo Rei Jesus. E assim deve ser para nós. E se nós tivermos alguma dúvida e ainda continuar o nosso coração balançando, vá lá até o livro de Apocalipse e leia. Se você encontrar algum versículo dizendo que se esse ou aquele governante assumir o poder, Cristo vai mudar o seu plano final, aí se preocupe. Mas eu vou dizer para você, eu já li e parece que não tem essa cláusula, tá? Não importa quem vai assumir o cargo, até o fim dos séculos, Cristo vence no final. E nós com Ele. E isso tranquiliza o nosso coração. Porque a nossa militância deve estar exclusivamente em Cristo e não nas pautas do mundo. Eu tenho que ser um militante exclusivo de Jesus Cristo. E é para isso que eu estou aqui. Ele merece o meu sofrimento. Ninguém mais. E a gente pode descansar nisso. Então, olhando para esse primeiro capítulo de Filipenses, eu resolvi colocar algumas frases aqui para talvez nós resumirmos e entendermos o que Paulo está começando a dizer. É só o início da carta. Nós ainda vamos ler tudo, mas a primeira delas é: gratidão é um modo de vida do cristão. Paulo é grato, recebendo oferta enquanto está preso. E muitos de nós reclamamos tendo tudo à nossa disposição. Reclamamos da hora que temos que acordar, reclamamos das pessoas que temos que conversar, reclamamos do ambiente do trabalho onde nós vamos para ter o nosso sustento, reclamamos do salário muito baixo que ganhamos, reclamamos da comida que vamos comer no meio-dia, reclamamos porque não estamos tendo tempo suficiente, vai ter tal coisa de noite, vai ter isso, vai ter aquilo, eu não tenho tempo. Reclamamos porque o nosso final de semana choveu e a gente não pôde fazer tudo o que nós precisaríamos ou poderíamos. E Paulo está dizendo para nós que gratidão é o modo de vida do cristão. Gratidão por todas essas coisas. Paulo está agradecido por estar esperando o julgamento em uma prisão romana e recebeu de uma igreja que o ama tudo o que ele precisava. E ele vai mandar uma carta, no recado dessa carta aqui, você vai ver ele dizendo: olha, estou suprido de tudo com essa oferta. Eu disse: como suprido de tudo, Paulo? Você está na cadeia ainda, homem. Está ali, está preso, não sabe o que vai ser da tua vida, está suprido de tudo. Isso. Gratidão é o estilo de vida do cristão. Se Paulo, numa cadeia, pode falar: estou suprido em tudo, seria uma vergonha eu, na minha atual condição, dizer que me falta alguma coisa. Então eu também estou suprido de tudo e muito mais do que eu preciso. Por isso, eu agradeço a Cristo em todos os momentos. Segunda coisa, o trabalho que Cristo iniciou vai se aperfeiçoar em expressões de fidelidade a Deus e amor ao próximo. É para isso que nós temos que ser conhecidos. Não temos que ser conhecidos pela fama, pela placa, por uma igreja confortável, por um grande prédio. Nós vamos ser conhecidos porque Cristo se aperfeiçoa nas minhas atitudes de amor ao próximo. E isso é legal. Ontem eu tive uma surpresa muito legal e muito agradável de amor ao próximo. Eu encontrei 2 jovens, anonimamente, em um mercado, arrecadando comida
para uma entidade que ajuda, faz acampamentos e tudo mais. Isso, para mim, é entender que Cristo se aperfeiçoa em expressão de amor. E conversando com eles, eu fiquei sabendo que uma outra pessoa já tinha ido lá e tinha ajudado. Isso é se aperfeiçoar em expressões de amor a Cristo. E eu fico muito feliz quando eu vejo isso, quando eu vejo pessoas colocando sua vida para o serviço de Cristo. Eu digo, é isso. A obra que ele começou vai terminar em expressões ainda maiores de amor altruísta que tivermos uns com os outros. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Mas às vezes nós queremos o ministério do holofote. Nós queremos as luzes. Nós queremos colher os aplausos. Mas nós não queremos ficar e gastar a tarde de um sábado em um supermercado recolhendo comida de doação de pessoas que às vezes olham, passam reto e nem sabem quem você é. Porque isso é um ministério que não dá luzes para nós, né? Então isso é muito legal. Nós temos que ser aperfeiçoados pelas expressões de amor que fizermos. Mais do que isso, a expressão do cristianismo é ter a história de Cristo continuada na nossa história. Cristo, o que ele falou quando ele estava na grande comissão? Ele diz, agora estou indo embora, ou lá em Atos 1:8 também, né? Agora eu estou indo embora, nunca mais eu volto, né? É isso? Não, ele fala, eis que estou com vocês até o fim dos tempos. Eis que vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, tudo o que fazemos é uma expressão da continuidade da história de Cristo na terra. Você e eu, hoje aqui, somos a continuação do livro de Atos, que não termina quando Lucas para de escrever, mas continua na igreja viva que surge. Então, você e eu somos a Bíblia viva. A Bíblia viva. O que Cristo tinha para revelar em termos de salvação não tem mais o que ser acrescentado. Mas a apresentação de Cristo ao mundo que ainda não o conhece é trabalho nosso. E nós vamos fazer isso como? Com a nossa vida. Então, nós somos a continuação do livro de Atos e nós vamos ecoando aquelas palavras de Cristo, serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria, até os confins da terra. E nós queremos continuar isso. Outra coisa, as situações paradoxais, ou seja, aquelas situações que tu diz assim, mas não parece ser nada bom, estou preso aqui, né? As situações paradoxais da minha vida podem e devem resultar no progresso do Evangelho e na glória de Cristo. As situações mais complexas da tua vida, elas podem e devem se tornar uma oportunidade para o progresso do Evangelho e para a glória de Cristo. Por isso, quando o cristão está passando por um momento difícil, por isso que quando o cristão está passando por uma situação de peso, de estresse espiritual ou emocional, quando o cristão está passando por um momento de necessidade física ou de necessidade material, quando o cristão está doente ou quando ele perde alguém da família, é paradoxal porque nós estamos tristes, mas nós ainda podemos transformar isso em progresso do Evangelho e glória de Cristo. Paulo é o maior exemplo aqui dizendo, eu estou preso, mas o Evangelho cresceu pelo fato de eu estar preso. Então nós devemos, como Paulo, dizer que, Senhor, quer eu morra, ou quer eu viva, eu vou continuar a te manifestar e te entregar toda a honra e toda a glória. E a gente acha que a gente só entrega glória para Cristo quando a gente está vencendo, quando tudo está bem, quando nossa conta está no azul, quando nossos filhos obedecem, quando nossos pais estão desfrutando de uma saúde enorme, quando nós não precisamos correr atrás das coisas. Não, vou manifestar louvor agora a Deus. Mas quando a gente está derrotado, quando a gente está passando por dificuldade, a gente diz, não tenho que ser glorificado. Não tem? Paulo está mostrando aqui que os momentos mais complicados da minha vida e da tua vida podem ser oportunidades para Cristo ser glorificado. E por fim,
exercer a cidadania celestial pode até nos trazer perseguição, mas como filho de Deus, essa é a única opção que nós temos. Paulo fala, olha, exerçam a cidadania celestial de vocês, mas já aviso, talvez isso vai gerar problema para vocês, tá? Mas ainda assim, é a única opção que essa igreja tem, é exercer bem a sua cidadania celestial. Como é que nossa vida passa pelo crivo dessas situações todas aqui? Como é que passa isso? Será que nós somos gratos? Será que nós estamos permitindo o trabalho que Cristo começou ser aperfeiçoado em nós por meio de ações de servidão, de humildade, de amor ao próximo? Será que nós temos expressado a vida de Cristo nas nossas ações, na nossa vida, em tudo que fazemos? Será que nas situações difíceis e complicadas, que talvez não pareçam ser situações para a glória, nós ainda assim temos glorificado? E se o exercício da nossa cidadania celestial nos trouxer perseguição, continuemos exercendo a nossa cidadania celestial. Então agora a gente pode olhar o capítulo 1 todo de Filipenses, e aí, quem sabe, entendemos melhor tudo que Paulo fala. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Agradeço ao meu Deus toda vez que me lembro de vocês, em todas as minhas orações em favor de vocês. Sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho. Desde o primeiro dia até agora, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles que pregam a Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que podem causar sofrimento enquanto estou preso, mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado, e por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará na minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Eu desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês.
para que o seu progresso e a alegria na fé, a fim de que, pela minha esperança, outra vez, a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Não importa o que aconteça, exerçam a cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação, e isso da parte de Deus, pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrento. Vamos baixar nossa cabeça? Senhor Deus, obrigado pelas palavras de Paulo, que nos incentivam a exercermos nossa cidadania em Cristo, que nos incentivam a ver que Tu estás sendo aperfeiçoado na nossa vida e vai completar essa obra até o dia da Tua volta. E, Senhor, que nós possamos compreender isso. E não importa o que aconteça em nossa igreja, não importa se nos ameaçarem com perseguição, não importa se nos ameaçarem com morte, não importa se ameaçarem a nossa liberdade de expressão religiosa, nós continuaremos firmemente expressando a nossa cidadania celestial, independente do que aconteça. Nós queremos dizer aqui que sofrer por Tua causa é um privilégio para nós. Então, que Tu estejas dando à Tua igreja coragem, amor e oportunidade de manifestar o Teu Evangelho aonde quer que estejamos. É isso, Pai, que nós entregamos em nome de Jesus Cristo. Amém.